Olá, boa tarde. A gente está de volta com a nossa live das 4 horas aqui, todo dia discutindo o coronavírus e todos os aspectos desse novo vírus. Hoje a gente vai falar com o Pedro Alau. Falei corretamente o sobrenome, professor? Ele é reitor da Universidade Federal de Pelotas e epidemiologista, que está fazendo um dos maiores estudos do país para saber quem tem, ou quem já teve, né, doutor? Ele vai explicar um pouquinho melhor como é que é o estudo que eles estão fazendo. Quem já teve o coronavírus, quem já tem os anticorpos, eles estão fazendo um estudo enorme no Rio Grande do Sul, que agora já está expandido para o Brasil. E vai falar com a gente também sobre a questão do relaxamento, do isolamento e todas essas cidades e estados que já estão imaginando que a gente está num período melhor e talvez não seja o momento ainda de sair de casa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estou aqui para conversar um pouco com você sobre esse estudo, primeiro o estudo no Rio Grande do Sul, né, que foi o estudo pioneiro, que já teve a primeira fase, já está prestes a começar a segunda fase esse final de semana, e também sobre o estudo nacional, que na semana que vem faremos a primeira fase de coleta de dados, para conhecer um pouco mais da realidade do coronavírus no Brasil, não baseada só na pontinha de um iceberg, que é a analogia que eu sempre tenho feito. Então, o coronavírus ele tem um número de casos pequenos que aparecem na ponta do iceberg, mas o tamanho total dessa pedra de gelo, que são os casos reais na população, é muito maior. E isso é especialmente preocupante porque essas pessoas que não fazem o teste, que não têm sintomas graves, elas também podem transmitir a doença. E como que funciona o estudo que vocês estão fazendo? Me fala um pouquinho de como foi no Rio Grande do Sul, que resultados vocês tiveram e como ele está sendo expandido para o Brasil todo. Então, primeiro falando do estudo aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente faz? A gente faz 4 fases de coleta de dados, a gente faz analogia com 4 fotografias da população em diferentes momentos. O intervalo entre essas coletas de dados é de 2 semanas. Então, no feriado da Páscoa, a gente concluiu a primeira fase, esse final de semana faremos a segunda, daria 2 semanas a terceira e mais 2 semanas a quarta e última fase, pelo menos que a gente tem garantido. É bem possível que a gente acabe fazendo mais fases. Nessa primeira fase do estudo do Rio Grande do Sul, a gente fez testes em 4.189 gaúchos e gaúchas espalhados por todas as regiões do estado. São 9 cidades sentinela, que é o termo técnico que a gente usa, e essas 9 cidades estão espalhadas por todas as regiões do estado. O que a gente encontrou nesse primeiro estudo? Primeiro, que a infecção, o percentual da população com anticorpos ainda é baixo, então o nosso percentual foi 0,05, que traduzindo é uma pessoa infectada para cada 2.000 pessoas. Mas embora esse número pareça muito pequeno, se a gente extrapolar isso para a população gaúcha como um todo, a estimativa é que tivessem aí uns 5.500 casos naquele momento. Nas estatísticas oficiais só tinha 700 casos naquela época. Então, por isso que a gente faz essa estimativa que existam 7 a 8 vezes mais casos na população do que o que existe nas estatísticas oficiais. E como que é a forma? Como que é feito esse teste com a população? É aquele furinho no dedo? Isso. Então, a gente tem uma equipe que faz a coleta de dados nos domicílios, a gente vai na casa das pessoas, devidamente identificado, a gente faz um teste rápido que tira uma gotinha de sangue da ponta do dedo. Esse teste demora 15 minutos para sair o resultado. Nesse meio tempo, a gente faz algumas perguntas, um questionário padronizado sobre sintomas, sobre histórico de saúde, questões mais básicas do domicílio e da família. 15 minutos depois sai o resultado do teste. Se o resultado é negativo, a gente informa direto isso. Se o resultado é positivo, a gente informa o resultado. A gente faz contato, bota a família em contato com a Secretaria de Saúde do município para que a pessoa tenha todo o atendimento adequado para o seu caso. Então, a gente faz isso em cada vez que a gente vai a campo. Então, qual é a diferença do estudo gaúcho para o estudo brasileiro? É só a magnitude, porque o estudo é praticamente igual. No estudo gaúcho, em cada uma dessas fases, a gente vai a 9 cidades e testa no total ao redor de 4.500 pessoas.
No estudo brasileiro, em cada fase, a gente vai a 133 cidades, em todos os estados do Brasil. E a gente testa no total 33.250 pessoas em cada fase. Então são estudos parecidos, o estudo gaúcho veio um pouco antes, mas a grande diferença é em termos de magnitude, é claro. As pessoas são sorteadas, né, professor? Totalmente sorteado. Não é um estudo com voluntários. Aliás, para a metodologia que a gente está usando, o uso de voluntários é inadequado. Saiu agora nessa semana, um estudo em Santa Clara, nos Estados Unidos, que até teve um editorial ontem do New York Times questionando muito a metodologia do estudo. Por quê? Exatamente por isso. Eles usaram voluntários selecionados através de uma rede social. Não adianta, sempre que a gente trabalha com voluntários, a possibilidade da pessoa que tem mais sintomas se voluntariar. Então, sim, sempre melhor que a gente trabalhe com uma amostra da população. É isso que a gente está fazendo aqui. Agora, professor, houve alguns questionamentos sobre a qualidade desse teste rápido, né? De que ele não era eficaz, que tinha muito falso negativo ou falso positivo. Vocês têm certeza de que os testes que foram usados, eles tinham qualidade? Então, assim, primeiro fazer uma explicação rápida sobre os dois grandes tipos de teste que existem. Existem os testes que são dos testes que a gente chama de RT-PCR, que são os testes que são usados aí para as estatísticas oficiais. Eles são testes que são muito bons para identificar a infecção aguda. Então, a pessoa está infectada. Por que o teste do PCR não é perfeito? Porque o teste do PCR, um teste negativo, ele pode significar ou que a pessoa nunca teve contato com o vírus, ou que a pessoa teve contato e já está curada. Então, para assistência, o teste de PCR é melhor. Para o que a gente quer, que é estimar o percentual da população que já teve exposta ao vírus e que já desenvolveu anticorpos, é melhor usar um teste rápido de anticorpos. Agora, tanto de um quanto do outro, não existe um único teste. Existem diversos fabricantes, existem tipos de teste. Alguns testes rápidos separam IgG e IgM, tentando diferenciar a infecção ativa de uma infecção mais passada. O nosso teste que combina IgG e IgM e que a gente submeteu a um estudo de validação. Esse nosso estudo de validação aqui no Rio Grande do Sul confirmou que o teste é bom. O teste, ele, no caso das pessoas verdadeiramente doentes, ou seja, das pessoas que já tiveram a infecção, ele identifica corretamente como doentes cerca de 80%. E nas pessoas verdadeiramente não doentes, ou seja, que não tiveram a infecção, ele identifica corretamente como não doentes mais de 99%. Então, assim, ele é um teste que não é 100% perfeito, nenhum teste que a gente usa em âmbito populacional é 100% perfeito, mas é um teste muito bom e, além de tudo, na análise estatística, a gente pode corrigir o resultado da pesquisa pela qualidade do teste. Aliás, vou aproveitar para falar sobre esse assunto, que é um assunto importante. Especialmente nessa primeira fase do estudo no Rio Grande do Sul, é importante lembrar que as estimativas que são obtidas, assim como numa pesquisa eleitoral, elas têm uma margem de erro associada. Então, quando a gente tem 5.650 casos estimados, esse número pode variar de X a Y. Então, sempre que a gente fala com a população, a gente gosta de deixar bem explícito que o teste tem alguma imprecisão, como eu estava falando para ti agora, e a estimativa obtida de uma amostra da população, quando a gente extrapola para a população inteira, ela também vem com uma margem de erro. Agora, professor, a gente está ainda no país fazendo esses testes para tentar entender quanto da população está infectada e, ao mesmo tempo, algumas cidades e estados já estão falando em relaxar o isolamento. O que o senhor acha desse tipo de medida? Então, assim, eu tenho feito uma fala muito simples até sobre a pauta do distanciamento social, porque ela é uma fala como deveria ser uma fala de um pesquisador. Eu não posso esquecer que eu sou um pesquisador. Ora, a Organização Mundial da Saúde publicou na semana passada, retrasada, um guia com 6 requisitos para que os países comecem a relaxar as medidas de distanciamento. Olhando o cenário brasileiro, na grande maioria dos lugares, nós não cumprimos esses 6 requisitos.
Então, o primeiro requisito a transmissão da doença tem que estar controlada. Não está controlada, já tem transmissão comunitária em vários lugares. O segundo, que é o mais importante, a gente tem que ter capacidade de testar, tratar e isolar os pacientes e seus familiares. A gente não tem, a gente está vendo o que está acontecendo em Manaus, a gente está vendo o que está acontecendo em Fortaleza. Então, o nosso sistema de saúde, ele não é capaz, nesse momento, de tratar todos que vão precisar de um tratamento mais intensivo, e a nossa testagem, depois eu vou falar um pouco sobre isso, é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil em relação ao combate ao coronavírus hoje. Eu até vou fazer uma avaliação que o Brasil não está indo mal, mas na parte da testagem nós temos muito pouco ainda. Depois tem outras medidas, preparação dos locais de trabalho e das escolas para evitar contágio. Hoje, por exemplo, na China começou a aparecer algumas imagens das escolas retornando às aulas, as crianças todas com aquelas máscaras, etc. e tal. Não tem um plano pronto sobre isso. Depois, um outro item, controle de surtos em lugares específicos, por exemplo, hospitais. Nós não temos, ainda tem muito profissional da saúde se contaminando, a gente tem dificuldade na obtenção de EPIs em alguns lugares. Então, sem me aprofundar demais, os 6 requisitos que a OMS requer para relaxar o isolamento, o Brasil não preenche na maioria dos lugares. Então, não é hora de começar a pensar em aliviar as medidas de distanciamento. Nós sequer chegamos no pico da doença, né? Ainda vamos ter muitos mais casos, é isso? Nas próximas semanas. No Rio Grande do Sul, a gente está muito no início da pandemia, a gente tem dados para mostrar isso. No Brasil, semana que vem nós saberemos, mas a tendência é que a gente encontre um resultado parecido com o Rio Grande do Sul. O país, quando a gente olha a população como um todo, num estágio inicial da pandemia. Só para não deixar de falar, eu queria ser ponderado em relação à análise do Brasil sobre o coronavírus. Eu tenho dividido a atuação dos países em 4 grandes grupos. E eu vou argumentar que o Brasil está indo bem em 3 deles. Então vamos lá. Qual é o que o Brasil não está indo bem? Testagem, já comentei. O Brasil está testando pouco. O Brasil está testando de forma muito seletiva. O Brasil só testa pessoas com sintomas muito graves. O Brasil tem uma demora entre a testagem e o resultado do teste, a gente estava falando antes, muito grande. Então, em testagem, o Brasil ainda não está bem. Nos outros 3, o Brasil está bem. Então, quais seriam os outros 3? O envolvimento em estudos de desenvolvimento de medicamentos e vacinas. O Brasil está participando de estudos tanto para medicamentos quanto para vacinas, então acho que o Brasil está caminhando bem. Segundo, o desenvolvimento de estudos populacionais. Esse estudo que nós estamos coordenando na UFPEL, com a participação de muita gente de vários lugares do Brasil, é o maior estudo populacional sobre coronavírus no mundo até hoje. Então o Brasil está fazendo a sua parte de conhecer o tamanho do iceberg como um todo. E o Brasil, e aí que seria uma pena se a gente retrocedesse, e o Brasil entrou certo no distanciamento social. O Brasil entrou na hora certa. O Brasil não cometeu o erro que os Estados Unidos cometeram e alguns países europeus de começar o distanciamento depois que já estava num crescimento exponencial. O Brasil começou o distanciamento de uma forma precoce. Então o Brasil estava indo bem, ou está indo bem, em 3 das 4 grandes frentes de enfrentamento. A gente não pode retroceder no distanciamento, senão a gente vai perder uma boa quantidade do que a gente conseguiu conter do avanço do vírus no país. E o risco da gente parar esse distanciamento, qual que é para a população? É o risco de se contaminar, mesmo o risco de a gente chegar aos hospitais totalmente cheios com a sua capacidade, né, professor? Exatamente. A questão é muito simples, né? A equação não é que se contaminar hoje ou se contaminar daqui a um mês vai fazer muita diferença no nível individual. Não vai. Claro que uma regra de epidemias é que quanto mais tarde contrair, melhor. Então tem esse argumento. Mas não é esse o argumento central. O problema é que se há um crescimento grande do número de casos, a mortalidade decorrente da doença, ela acaba sendo acentuada desnecessariamente. Porque tem gente que vai morrer só porque não teve acesso ao respirador. Isso é o que a gente mais tem que evitar. Então, se a gente conseguir garantir tratamento adequado
para aquele percentual dos pacientes que vão ter um quadro mais grave, aí talvez a gente possa começar a pensar em relaxamento do distanciamento. Enquanto a gente não pode garantir isso, é uma iniciativa muito arriscada diminuir as medidas de distanciamento, porque pode acontecer de alguma pessoa que está nos acompanhando, familiar, perder a vida, que é a coisa mais preciosa, simplesmente por falta de um respirador ou por falta de um leito de UTI. Então esse é o motivo principal pelo qual a gente fala tanto no distanciamento social. A ciência, ela não é unânime. A maioria dos temas científicos, nós temos muitas discordâncias em vários deles, e isso é saudável. Agora, se tu conversar com cientistas hoje em dia, é quase uma unanimidade a necessidade do distanciamento social. Não é por acaso. É porque as melhores evidências que nós temos sugerem o distanciamento nesse momento. E por que o senhor acha que está se mudando de ideia, apesar de tantos estudos que estão sendo feitos e tantas demonstrações da ciência nesse sentido? Eu acho que foi criada no Brasil uma falsa dicotomia entre economia/emprego e saúde pública. No momento que o governo se exime da sua função nesse momento, que é garantir renda complementar para que as pessoas possam fazer o distanciamento, o governo pressiona de uma forma a população para que ela comece a solicitar a reabertura das atividades, porque a população não tem escolha. Então, existe um conceito na área que eu atuo, que a área de pesquisa minha original não é doença infecciosa, eu estudo a área de atividade física. Existe um conceito na nossa área que se chama culpabilização da vítima. O que é isso? A gente fica passando para as pessoas a mensagem: olha, fazer atividade física faz bem, se tu não fizer atividade física tu vai infartar, tu vai ter diabetes, tu vai ter hipertensão. Daqui a pouco a pessoa te olha e diz assim: olha, professor, o problema é que eu trabalho nos 3 turnos. E o horário que eu chego em casa eu não consigo fazer. Então a gente cria um cenário em que as pessoas se sentem culpadas por não estar fazendo o que é recomendado. E elas não estão fazendo o que é recomendado porque o Estado brasileiro não está cumprindo o seu papel. O papel do Estado brasileiro nesse momento é fornecer apoio econômico para que as pessoas possam ficar em casa. Se o Estado brasileiro deixar de fazer isso, não haverá outra alternativa senão as pessoas irem para a rua, porque as pessoas não podem morrer de fome, as pessoas não podem ficar sem emprego. Então, o governo federal e os governos estaduais e os governos municipais, eu não quero partidarizar essa discussão, já tem muita ideologia sendo colocada à frente da pauta científica nesse momento. Os governos que representam o Estado, eles precisam entender que eles têm um papel muito maior do que eles estão assumindo nesse momento. O tal auxílio emergencial de R$600, que inicialmente era 200, foi para 600, ele é um bom começo, mas ele é só um começo. Se a gente quer enfrentar a pandemia de coronavírus e sair da pandemia de coronavírus de forma adequada, a gente vai ter que entender que o papel do Estado brasileiro nesse momento tem que ser um papel mais decisivo. Certo, professor, vamos começar umas perguntas aqui que já surgiram, tem bastante pergunta. Vamos fazer a do André Dias, que é interessante. A adesão menor ao isolamento no Brasil implica um período mais longo da quarentena? Olha, a tendência da curva epidêmica tem uma tendência natural, se nós não fizermos nada. O quanto mais a gente adotar as medidas de distanciamento, André, mais a gente aumenta o período da curva epidêmica. Só que esse aumento do período da curva epidêmica, que a gente tem chamado de achatamento da curva, ele permite que tenha leito de UTI para quem precisar. Então, sim, é um cobertor curto mesmo, que eu acho que é o que tu queres sugerir na tua pesquisa. Mas é um cobertor curto que, nesse momento, é melhor a gente achatar a curva e garantir que tenha tratamento, que tenha cuidado em saúde para todos que precisarem. Mais uma outra pergunta aqui que chegou agora, mas achei interessante. A Carolina Merino fala: seria seguro a volta às aulas no próximo mês, a partir do dia 11, na região do ABC paulista? Absolutamente não. A questão das aulas é uma questão que me toca particularmente, porque eu sou reitor de uma universidade federal, eu sou professor universitário. Carolina, as aulas elas são particularmente preocupantes num cenário como o Brasil, por quê?
Quando a gente fala da realidade de alguns países europeus, nós temos que entender como é que é o funcionamento tradicional das famílias em cada lugar. Em muitos países europeus, a criança vai morar com seus pais e os avós têm uma outra casa e, inclusive, a frequência de visitas é muito menor do que a frequência de visitas no Brasil. No Brasil, especialmente no 90% da população que tem 10% da riqueza do país, as famílias se aglomeram de uma forma muito mais intensa e não tem possibilidade de tu separar as crianças que vão para o colégio e vão correr o risco de se contagiar dos adultos, especialmente dos idosos. Então, a estratégia de que as crianças circulem e façam com que o vírus circule mais, efetivamente, no caso das crianças, o vírus tem uma letalidade baixa. Agora, a letalidade nas faixas etárias maiores é bem maior. Então, assim, essas crianças definitivamente vão acabar transmitindo o vírus para as populações mais velhas. Então, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de retorno às aulas. Posso garantir que no que depende de mim, que é definir as políticas da Universidade Federal de Pelotas, nós não teremos nenhuma possibilidade de retorno às aulas, pelo menos até o final do mês de maio, já dizendo assim, o cenário talvez mais otimista. Provável que demore mais do que isso. As aulas serão as últimas coisas a voltarem? Primeiro vão voltar alguns comércios, outro tipo de atividade, serviço, As aulas das universidades provavelmente sejam das últimas coisas a voltar. Porque as aulas das universidades, além da aglomeração, além de todas as características do voltar para casa, etc. e tal, elas ainda introduzem uma outra questão, que é o fato de que as universidades têm muito aluno que não é da cidade. Então a gente acaba tendo uma importação e exportação de casos decorrente das universidades que é grande. Então a tendência é que as universidades sejam dos últimos lugares a reduzir as medidas de distanciamento social. Uma pergunta da Madalena Vaz. Já há um número definido de mortes ou casos que um local precisa atingir para se decretar o lockdown? Não existe isso formalizado. O que nós temos visto na literatura é o seguinte: existe um limite do sistema de saúde. O limite do sistema de saúde, nesse momento, é mais importante até do que o número de mortes ou o número de casos. Se o sistema de saúde não tem mais condições de receber doentes, é necessário que todo mundo fique em casa. Porque cada novo caso é um caso que pode vir a óbito simplesmente por falta de atendimento. Então, tem lugares, pelo que eu tenho visto as últimas informações, especialmente Fortaleza, Manaus, alguns lugares do Brasil, eu vi que em Pernambuco também a rede hospitalar já está no limite. Nesses lugares é muito importante que se faça uma política de distanciamento ainda mais rigorosa do que a que tem vigente até esse momento. Tem algumas perguntas recorrentes no nosso grupo do Facebook, o Estadão Informa, Coronavírus, e a gente vai fazer uma aqui. Uma delas é que se já tem evidência, a gente falou disso, mas acho que é importante lembrar, se há evidência de que o isolamento realmente funciona, muitos opositores argumentam que ele é nocivo. Vamos lembrar um pouquinho as evidências do isolamento? Olha, na verdade, assim, eu tenho lido um pouco, e como eu disse, a ciência ela não tem uma única interpretação. Qual é a crítica que essas pessoas fazem? Eles fazem a crítica o seguinte: olha, esse isolamento só está atrasando a curva, em alguns lugares está atrasando, inclusive para o inverno, e não adianta, a gente tem que fazer o enfrentamento da pandemia. O problema é que quem saiu de peito aberto para enfrentar a pandemia, todos se arrependeram. E o melhor exemplo para mim é o exemplo da Suécia. Porque nós não estamos falando dos Estados Unidos, que tem todo o problema do sistema de saúde, ou exemplo de outros lugares. Vamos falar da Itália, que o sistema de saúde basicamente não tem aquele estágio inicial da unidade básica de saúde que nós temos no Brasil. Vamos olhar só para a Suécia, gente. A Suécia, em todas as estatísticas que tu olha, é um dos melhores países do mundo. A Suécia é um país que tem uma força do Estado muito grande, serviço de saúde. O que aconteceu na Suécia? A Suécia adotou esse modelo de tentar enfrentar a pandemia. E aí, eu vou tentar aqui, não sei se a gente pode fazer isso, tentar compartilhar aqui a minha tela, só para mostrar para vocês um dado que eu parei ontem, só comparando o Brasil com a Suécia. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do quanto essas políticas
que na teoria podem parecer bonitas, ou como discurso político podem parecer bonitas, mas na prática não tendem a funcionar. Eu vou botar aqui para apresentar a tela, se tu me permitir, Renata. Sim, rapidinho, que nosso tempo está quase acabando. Não, é bem curtinho, é um slide só, está aqui. Essa é a comparação do número de mortes por 1 milhão de pessoas, ou seja, já padronizado para o tamanho da população. A linha verde é o Brasil e a linha azul é a Suécia. Então, olha ali. O que são aqueles dias? Dia 10, dia 20 e dia 30. É o dia 10 desde a 10ª morte, o dia 20 desde a 10ª morte e o dia 30 desde a 10ª morte. Então, a gente pegou a 10ª morte como ponto de partida e foi comparando o número de mortes em cada dia. Então, a gente está ajustando para o estágio da pandemia. A Suécia está pior que o Brasil. Ou seja, fica evidente por esse gráfico que relaxar as medidas de distanciamento social não tem dado bons resultados, mesmo na Suécia. Sim. O Carlos Martins pergunta aqui, e os voos internacionais, quando devem voltar ao normal? Você tem alguma ideia com relação a viagens? Viagens continuam sendo um grande risco? Olha, Carlos, eu tenho tentado, ao longo dessa pandemia, respeitar um pouco a minha posição como pesquisador. Não cabe a mim, como pesquisador, tomar esse tipo de decisão. Tem que levar em consideração muitos fatores. A minha sensação, aí eu vou te dar uma sensação, é de que uma regularidade de voos, como a gente observava alguns meses atrás, vai demorar provavelmente até lá pelo meio, fim do segundo semestre. Mas é uma percepção, eu não tenho como, não tem dado científico neste momento que embase uma resposta conclusiva para essa pergunta. O João Pedro Portela pergunta se há sinais de melhora da pandemia no cenário mundial, como serão os meses posteriores ao pico epidêmico. Eu tenho feito essa analogia sempre, né? Eu tenho comparado a pandemia de coronavírus muito mais com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Esses pesquisadores e essas pessoas, alguns políticos, que têm tentado estimular que se saia logo do distanciamento social, a minha sensação é que eles estão vendo isso como se fosse uma corrida de 100 metros. A pandemia de coronavírus não vai ser uma corrida de 100 metros, ela vai ser uma corrida mais longa. Então, a gente vai precisar de tempo para que a gente controle a pandemia de forma que haja espaço no serviço de saúde para todo mundo. Então, assim, não dá para se precipitar nesse momento, não dá para fazer previsão de retorno em curto prazo às atividades normais. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem uma pergunta também que é recorrente. Se todo mundo, uma parcela muito grande, se isolasse por um determinado período, o vírus simplesmente desapareceria? Essa é uma pergunta muito... Ela acaba sendo uma pergunta teórica. Por que ela é uma pergunta teórica? Porque não tem como fazer isso. A gente tem pessoas que já têm o vírus e que precisam ter tratamento no hospital, e para elas terem tratamento, elas precisam de profissionais de saúde. Então, assim, na teoria, essa seria uma possibilidade. No mundo concreto, ela não é uma possibilidade. Talvez lá no começo, sim. Se fosse possível o primeiro caso ter sido isolado e não ter contato com ninguém, era outra coisa. Mas no momento atual, por isso que já é uma pandemia, não tem como mais usar uma política de controle dessa magnitude. Certo, professor. Quando que a gente vai ter o primeiro resultado do estudo de vocês no Brasil todo? A coleta de dados vai acontecer na semana que vem. A gente não tem o dia exato ainda. A gente precisa... Está chegando o material para o IBOP, que é quem vai fazer a coleta de dados. Ainda tem umas questões mais logísticas. Mas o que eu posso te garantir é 48 horas depois do encerramento da coleta de dados, nós já vamos divulgar os resultados. Não dá para, nesse momento, fazer pesquisa e ficar guardando o dado para publicar artigo científico. Por questões éticas óbvias, assim que a gente tiver os resultados, nós vamos divulgar para a imprensa e para a população, como consequência, de forma o mais rápida possível. Claro que depois de fazer as devidas checagens, conferência, para não divulgar alguma informação equivocada. Daqui umas 2, 3 semanas, provavelmente, né? Não, acho que menos. Eu acho que se a gente fizer a coleta de dados na quarta que vem, sexta ou sábado a gente já faz beleza. Para divulgar os resultados. Ótimo, professor. Agradeço muito sua participação.
Muito obrigada, muito esclarecedora. Obrigada a você que ficou também em casa nos assistindo, que continua em casa, no isolamento. E obrigada a Mariana Lau, que tem o mesmo sobrenome do professor e a nossa produtora aqui nas nossas lives. E até mais, a gente volta amanhã. Muito obrigado.